Oi, gente. Então, voltei aqui para poder encerrar com vocês essa apostila e falar sobre o capital de giro, tá? Então, o capital de giro é aquele dinheiro que vai sobrando toda vez que a empresa faz o seu fluxo de caixa, né? Ou seja, ela compra, ela estoca, ela vende, né? E aí, por consequência, cada vez que ela faz isso, compra, vende, estoca, sobra uma parte que a gente colocou lá no nosso preço de venda, que é o lucro. Esse lucro no começo, nos primeiros 3 anos, ele não pode ser tirado da empresa. Por quê? Porque ele é o capital de giro. É o dinheiro que a empresa precisa para que ela cubra as despesas que ela não tem como cobrir. Porque o que acontece? Quando você tem um período que você pagou seus fornecedores, mas não recebeu dos seus clientes. Esse período, como você vai fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar meus fornecedores. Porque eu não tenho dinheiro para pagar os meus fornecedores, eu não tenho dinheiro para pagar meus fornecedores porque eu ainda não recebi dos meus clientes. Então, esse vácuo que fica é o que quebra a empresa. E aí, para não quebrar, você tem que ter o quê? Um dinheiro para cobrir esse inteirinho, esse tempo em que você ainda não recebeu dos seus clientes, mas já pagou os seus fornecedores. Isso é para isso que serve o capital de giro. E da onde ele sai? Sai do giro da empresa, né? Compra, estoca, vende e não retira o dinheiro. Então é por isso que nos primeiros 3 anos de uma empresa você não tira, você não tem lucro. É por isso que as pequenas e médias empresas quebram, porque as pessoas não sabem disso, que os primeiros 3 anos de uma empresa é para formar capital de giro. Então você tem que ter um outro emprego para você ir se bancando, para você poder deixar a sua empresa formar o capital de giro, ou seja, o dinheiro que vai mantê-la. Aí depois que ela tem um capital de giro, 4, 5 anos, aí sim, aí você começa a retirar. Porque aí você não precisa mais daquele dinheiro da empresa. A empresa tem como se manter. Porque toda vez que falta dinheiro, você vai pegar da sobra, que é exatamente o capital de giro para cobrir as despesas fixas, as despesas com fornecedores, tá, gente? Então aqui é isso que ele mostra, né? Ele mostra aqui, ó, o circulante aqui é o capital de giro. Então ele bota aqui os ativos, o a receber, o a pagar, o passivo, e o meio é o capital de giro. É aquele dinheiro que tem que ter para cobrir as despesas enquanto você não recebeu, tá? E isso a empresa forma. Como? Não tirando lucro nos primeiros 3 anos. Essa é a essência de não quebrar. Tá? A maioria das pessoas quebram, ou infelizmente no Brasil, em 2 anos, mais da metade das empresas quebram, porque as pessoas abrem empresa e não sabem disso. Tá, gente? Que os primeiros 3 anos de uma empresa é para formar capital de giro através do fluxo de caixa. Não tem como você ter lucro, porque você tem que formar o capital de giro, o dinheiro para a empresa poder estar sempre movimentando, tá? Então seu lucro não vai ser lucro aí, vai ser capital de giro. Depois disso, aí do quarto ano, quinto ano, que aí sim você vai poder retirar e aí você vai ter lucro. Essa é a essência da coisa. Lembra que eu falei que estamos no coração das finanças? Então, o fluxo de caixa é o coração e o capital de giro é o oxigênio, tá? Que vai botando oxigênio lá para poder manter a empresa viva. Então, onde você tira isso? É o lucro que você não tira. Se você tirar, você mata a empresa, tá? Por isso que a empresa tem que, é como um bolo, a fermentação, né? Tá? Ok, gente? Então aí ele fala, né? Ó, a empresa precisa, toda empresa que vende a prazo, ela precisa de recursos para financiar os seus clientes. Então você vende a prazo, mas não recebeu, você precisa de um capital de giro, para cobrir esse tempo que você ainda não recebeu, tá? Toda empresa que mantém estoques de matéria-prima e de mercadorias, né, precisa de recursos financeiros, porque o estoque está parado, você não vendeu ainda, mas você tem que precisa daquele dinheiro. Aí onde está esse dinheiro? É o capital de giro, né? Quando a empresa compra a prazo, ela vai comprar a prazo e vender a prazo. Mas só que ela paga antes os fornecedores e antes que ela recebe. Então ela precisa do capital de giro. Quando a empresa tem prazos para pagar as despesas, impostos, energia, salário, etc. Significa que parte da totalidade dessas despesas, né, é financiada pelos fornecedores. Ótimo. Eu não paguei meu fornecedor, eu posso pagar minhas despesas fixas. Mas e quando chegar a hora de pagar o meu fornecedor? Com que dinheiro que eu vou pagar isso? Eu não tenho. Então aí para isso que eu preciso do capital de giro. Como é que eu faço esse capital de giro? Já disse,
A gente faz o capital de giro pegando o dinheirozinho do lucro e não tirando, deixando lá. Os primeiros anos são para formar capital de giro. Essa é a essência de uma empresa. Mas eu não tenho como passar 3 anos só colocando na empresa sem tirar nada. Bom, então não abra empresa, porque você vai quebrar. Porque você precisa fazer o fluxo de caixa, precisa que ela vire uma rotina na sua empresa, aquela coisa de comprar, estocar e vender, comprar, estocar e vender. Isso uns 3 anos. E aí depois você criou isso, você criou o que? Um fluxo de caixa. E com esse fluxo vai lhe sobrar dinheiro. E esse dinheiro que vai lhe sobrar é exatamente nos primeiros 3 anos, é o capital que aquela empresa precisa para ela não precisar mais de dinheiro. Ela nunca mais vai precisar de dinheiro. É só nos primeiros 3 anos. É como uma criança. Depois que está adulto, tem que andar com suas próprias pernas. A empresa também. Mas no começo é impossível. Ela tem que formar capital de giro. Então eu não posso tirar. Então se você não pode fazer isso, você não pode abrir uma empresa. É simples, ok? Aí então o cálculo, né, para o capital de giro, gente, capital de giro é igual a ativo circulante menos o passivo circulante. Isso aqui é a mesma fórmula lá dos índices, né? Índice de liquidez, tá? E aí então o capital de giro é exatamente isso. Você vai pegar tudo que você tem, né? As suas aplicações, banco, a receber, né? Estoques, e vai tirar de fornecedor, imposto, tal, aquela coisa toda. Aí aqui tá as contas, né? Ó, ele tinha 3.500 de banco, 7.000 de duplicatas, 15.000 de estoque, então ele tinha 25.500 de ativos. Aí ele vai ter que pagar 4.000 de fornecedores, 3.000 de impostos, 1.500 de empréstimo, os salários, né, mais 5.000 de salários, 2.500 de prolabore, que é a parte que ele tira para ele mesmo, tá? Que aí você não tira lucro, você é empregado de você mesmo, entendeu? Esse é o pulo do gato, o prolabore, tá? E aí outras contas 2.500. Aí então a soma de todos esses deu 18.500. Ora, se o seu ativo circulante era 2.500 e o seu passivo era 18.500, suas dívidas, sobrou 7.000. O problema todo é que isso aqui não pode ser liquidez seca, né? Não pode ser liquidez corrente, né, gente? Tem que ser liquidez seca. Porque, ó, 15.000, cadê, ó? 15.000 de estoque aqui, ó. Isso aqui não está vendido, tá? Então essas contas têm que ser feitas sempre com liquidez seca, né? Tirando o estoque, porque aí eu sei que eu tenho dinheiro para pagar, né? Ok? Aí tá tudo certo, aí tá fecha, beleza. Ok? Lembramos do que eu já disse para vocês. Ele fez a conta aqui, né? Sobrou 7.000. E aí então aqui vem o mais importante que eu expliquei para vocês até agora, tá? Que é o ciclo operacional. O que é ciclo operacional, gente? É o momento que a empresa compra até o momento que ela recebe o dinheiro do produto que ela vendeu. Ciclo operacional da empresa, tá? Então passa pelo início da produção, aí você paga o fornecedor, aí termina a produção, aí você coloca para vender, vende e depois recebe do seu cliente. Esse ciclo operacional é formado por 2 ciclos, o econômico e o financeiro. O econômico não tem dinheiro, tá? É só a produção. É quando você pegou lá a coisa, botou no estoque e vendeu. Não tem dinheiro aí. Só que aí é o seguinte, você foi à fábrica, né? Comprou, produziu e depois você vendeu. Então esse tempo de comprar, vender, né? Botar no estoque e vender, ou comprar, produzir, colocar no estoque e vender, chama ciclo econômico, não tem dinheiro aí. E o ciclo do dinheiro é financeiro, por isso que chama financeiro, que não é do produto, tá? É do dinheiro, que é quando você pagou o seu fornecedor e quando você recebeu da venda do produto que você vendeu, tá? Então, o ciclo econômico que é o nosso problema, por quê? Porque muitas vezes eu vou pagar meus fornecedores e minhas despesas fixas e ainda não recebi dos meus clientes. Então, eu estou sem dinheiro. Eu preciso então de um dinheiro para isso. Que dinheiro é esse? É o lucro que você não vai tirar, que você vai formar com esse lucro que você não vai tirar nos primeiros anos, você vai formar o capital de giro para que a empresa, naquele espaço de tempo que ela ainda não recebeu do seu cliente e já pagou os seus funcionários, despesas fixas e já pagou o seu fornecedor, ela tem como viver com o seu próprio dinheiro. Isso chama-se o quê? Capital de giro. Da onde cai isso? Isso cai do lucro que você não tira nos primeiros anos da empresa. É assim que funciona. Sem capital de giro, uma empresa não paga suas dívidas, ela quebra. Não, os fornecedores não vão fornecer mais e ela quebra. Ok? Tá, gente? Aí ele mostra aqui, né, ó,
prazo médio aqui é o prazo médio para matéria-prima, o prazo médio de fabricação, no caso de indústria, né? O prazo médio aqui de armazenamento, que é o estoque, né? O prazo médio de estoque e o prazo médio de recebimento, tá? E aqui ele bota aqui esse PMP, que é o prazo médio de pagamento, né? Então, de quando ele comprou até quando ele pagou, tá? Então, gente, vamos em frente. Aí com isso, nós chegamos aqui, ó, eu expliquei, né, o ciclo econômico é o prazo de que você pega a mercadoria e depois que você vende a mercadoria sem receber, né? E tá? E aí aqui você tem aqui o ciclo financeiro, que é de quando você paga a mercadoria e você então até onde você recebe do seu cliente. Então, o ciclo financeiro é: eu paguei o meu fornecedor, a mercadoria ainda não foi vendida, ou já foi vendida, mas eu não recebi do meu cliente. Aí, quando eu recebo, aí terminou o ciclo financeiro. Então, o que é o ciclo financeiro? Ó, prazo médio de estocagem, né, o tempo que ela ficou lá, né? O prazo médio de recebimento, lá o tempo que eu vendi, meu cliente ainda não me pagou, menos o prazo médio de pagamento do recebimento do meu fornecedor. Por que eu tiro do meu fornecedor? Porque no tempo que eu ainda não paguei o meu fornecedor é quem está dando a minha empresa. Porque eu peguei o material dele, eu transformei, ou eu vendi o material dele, estou esperando eu receber do meu cliente, mas ainda não paguei o meu fornecedor, ainda não paguei ele. Como eu não paguei ele ainda, então o que acontece? Sem problemas, né? Eu não paguei ele, eu ainda não estou com problema. Só que por isso que eu tiro daqui, tá? Porque o problema só aparece quando eu pago os fornecedores, que aí eu tenho que ter dinheiro, o famoso capital de giro, para poder passar aquele tempo antes de receber dos meus clientes, tá? Ok? Como é que eu faço isso? De novo, sempre lembrando, isso é o lucro que eu não tiro da empresa nos primeiros 3 anos para formar capital de giro. Se não pode tirar, aí você bota uma porçãozinha lá pro Labore, aquele xizinho lá, 2.000, 2.500, você tira lá no mês no máximo e vai viver disso durante 2, 3 anos. Porque a empresa precisa formar capital de giro. Tá, gente? Ok? Qualquer empresa, independente do tamanho, tá? Isso não independe do tamanho. Então ele vai falar aqui do ciclo operacional, né? Que é o ciclo operacional, que é esse ciclo aqui, ó. O ciclo operacional é o todo, né? Então que aqui vai fazer o ciclo operacional, ele engloba o ciclo econômico e o ciclo financeiro, né? Ok? Então ele vai falar sobre isso aqui, ó, os prazos médios de estoque, de recebimento e aqui, prazo médio de estoque e o prazo médio de recebimento, né? O tempo que você passa lá para estocar e depois que você vende para o seu cliente. Então é o todo, né? Aí ele bota aqui, ó, uma situação que seria ideal, tá, gente? Você compra, você vende e você recebe. Aí você comprou aqui a mercadoria, né? E você só vai pagar o fornecedor aqui, ó. Quando você vai pagar ele, você já está recebendo. Nossa, isso aqui seria um sonho. Infelizmente, isso é impossível de acontecer, porque você paga ele aqui, ó, antes de você ter recebido. Então, esse tempo que você paga o seu fornecedor e ainda você não recebeu, esse tempo aqui é exatamente onde você precisa desse dinheiro, que é o capital de giro, que você está descoberto. Aí você precisa ter dinheiro para poder pagar, então, adiantado lá, antes de receber, antes de vender a mercadoria, pagar o fornecedor e esperar para poder receber a mercadoria, ok? Para poder receber o dinheiro da venda da mercadoria, tá? Ok, então vamos em frente. Então ele fala aqui, né, que note que quanto maior o ciclo financeiro da empresa, ou seja, quanto mais tempo ela demora para receber o dinheiro do que ela vendeu, maior será a necessidade de capital de giro. Então, quanto mais rápido você recebe, se você só vende à vista, seria o sonho de todo mundo, né? Melhor para você, porque você compra a prazo e vende à vista. Ó, seria o sonho. Você nunca teria problemas de capital de giro. Só que isso não é assim. Aí ele coloca, né? Ó, o que é administração, né, do fluxo financeiro para a formação do capital de giro? O que você faz? Você administra as contas a receber, você administra aqui, né, as contas a pagar, você administra aqui o estoque e você administra o caixa, né, depósito e depósitos bancários. Para quê? Para saber se você tem dinheiro lá para você poder pagar as dívidas. Aí você pagando tudo bem, aí você vai e você vai poder então manter a sua empresa funcionando, esperando então vir novo capital para você novamente o quê? Repor o seu estoque, ok? Então aqui ele fala exatamente sobre isso, coisa que eu acabei de explicar para vocês, né? Todas
administrar contas a pagar, a receber, o estoque, o depósito, né? Como controlar isso, né? Os níveis que deve manter, o estoque sempre o mínimo possível, né? Manter as contas a receber sempre em dia, né? É receber no menor curto prazo possível, a pagar também, evitar juros aos máximos, o máximo que você puder ter descontos melhor para você. E aí ele fala sobre administrar o caixa e o depósito bancário, né? Controlar, né, as entradas todas para que você esteja ciente de como é que você está, né? O seu capital está, né? Aí como calcular a necessidade de capital de giro? Quanto que eu preciso de capital de giro para uma empresa? Gente, como é que faz isso? É assim, ó. Você vai primeiro calcular o seu ciclo financeiro. Para isso, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção, ciclo financeiro. Ó, essa empresa, ela vende com 30 e 60 dias. Aí a média dá 45 dias. Quando ela vende, ela demora 45 dias para receber do cliente dela. Ela demora 45 dias para receber do cliente dela, tá? Só que ela paga o fornecedor com 15 dias. Veja que coisa triste. Você fica só aqui 30 dias descoberto. Porque você paga o fornecedor com 15, mas você só recebe dos seus clientes com 45, né? E aqui ele fala que o prazo médio, né, de estoque ainda fica 30 dias parado lá no estoque. Então veja, ó, eu fico 30 dias parado lá. Eu tenho 45 dias que eu levo para receber depois que eu vendo. Dá 40 com 30, dá 75. E desses 75, só 15 dias é que o meu fornecedor espera. Ou seja, eu fico 60 dias descoberto. Viu, gente? Eu fico 60 dias descoberto. Porque eu comprei, com 15 eu paguei. E eu só vou receber o dinheiro dessa mercadoria com 75. 75 menos 15, 60 dias. E esse é o problema. Eu fico 60 dias. Aí ele fez no ano. Se a cada 60 dias eu fico descoberto, em um ano eu fico descoberto 6 vezes 60 dias. Como é que ele fez isso? Ele pegou 60 e dividiu por 360. Então 360 dividido por 60 deu 6. Então ele falou aqui, ó, 6 vezes, eu giro 6 vezes, né? Fico 6 vezes descoberto por 60 dias. Com isso, sabendo quantas vezes eu fico descoberto, eu posso saber quanto que eu preciso de capital de giro. Olha que interessante. Eu preciso saber quanto eu preciso formar de capital de giro para ter uma empresa sólida, que se mantenha sozinha. O que eu faço? Eu pego todas as minhas despesas do mês, aquelas despesas, né, que são as despesas que eu tenho fixas e pode ter variáveis, aquele fornecedor que eu tenho que todo mês pegar para poder manter o negócio girando, né? Aí dá lá 80 mil, isso num mês. Aí o que ele fez? Ele multiplicou por 12, deu 960 mil ao ano. Né? Aí o que ele fez? Ele pegou então 960 mil ao ano, é tudo que ele tem de despesa. Ele sabe que 6 vezes no ano ele vai ter que cobrir essas despesas, porque ele fica descoberto há 60 dias. Então ele dividiu 960 por 6, deu 160 mil. Então ele sabe que a cada 2 meses ele precisa de 160 mil reais ou 80 mil por mês. Ele precisa formar de capital de giro, ele precisa tirar de lucro da empresa dele, que ele não vai mexer, do lucro, vai sobrar, que ele não vai mexer, para manter o quê? A empresa apenas girando, apenas funcionando. Tá? E ó, eu digo, o dia que chegar nesse valor, você vai estar feliz, você vai estar sorrindo à toa. Você já fez capital de giro, sua empresa já virou grandinha, já é uma mocinha, já é uma adolescente. Tá? Ela já sabe andar com as próprias pernas, ok, gente? Mas, como vocês viram, é o seguinte, quanto mais eu reduzo o meu prazo de recebimento ou aumento o meu prazo de pagamento dos meus fornecedores, melhor fica para mim, porque menos capital de giro eu preciso. Então, o que ele fez aqui? Ó? Aqui ele fez exatamente isso. Ó. Ele pegou os 30 dias, que é o tempo que fica estocado, os 45, que é a média que eu levo para receber, e ao invés de ele pagar com 15 dias, ele negociou com o fornecedor e agora está pagando com 30 dias. Então agora, ó, o ciclo financeiro dele, ou seja, que ele fica descoberto, certo? Que ele precisa de capital para cobrir esse rombo, é 45 dias. Aí o que ele fez? Ele dividiu de novo pelo ano, deu 8 ciclos. Então agora não são 6 ciclos, são 8. Ó, melhor ainda, são 8 ciclos. Quanto menor for o tempo, melhor para mim. São 8 ciclos de 45 dias, um mês e meio. Quanto que é que a minha empresa tem de despesas totais, desembolsos totais durante o ano todo? 960 mil reais. Dividido por 8, eu vou ter quanto, gente? Vou ter 120 mil reais agora. Olha, eu diminuí o valor que eu preciso segurar na minha empresa, do meu capital de giro. Então agora eu preciso, a cada 45 dias, ter 120 mil
guardado para cobrir a minha empresa do período que ela vendeu, mas ainda não recebeu. Então veja que quanto mais eu puder aumentar o meu prazo de pagamento e diminuir o meu prazo de recebimento, mais eu vou girar, vai aumentar esse número aqui, certo? Vai aumentar esse número aqui, ó, vai aumentar esse número aqui, ó, e aumentando esse número, o que acontece? Eu vou diminuir o tempo. Então vai ficar lá para 30 dias, por exemplo, tá? E aí vai diminuir o valor. E aí, gente, vai diminuir o valor. Então, com isso, eu vou precisar de menos capital de giro, tá? Então, quanto mais eu puder alongar o prazo de pagamento e diminuir o de recebimento, menos eu vou precisar de capital de giro. Então, mais rapidamente a minha empresa se solidifica. Tá bom, gente? Ok? E aí, para terminar com vocês, gente, só quero falar aqui, ó, sobre a questão a diferença entre capital de giro e fluxo de caixa. De novo, tá, gente? Fluxo de caixa é compra, estoca, vende. Compra, estoca, vende. Compra, estoca, vende. Cada vez que você faz um giro desse aí, você tira a parte do lucro. Esse lucro você não pega. Você aplica, deixa na empresa para formar o capital de giro. Então, olha o que ele está mostrando aqui, ó. Quando o giro é negativo aqui, ó, é negativo, menos tal, ou seja, ele não está conseguindo, está mais pagando do que vendendo, tem mais passivo do que ativo, né? Tem mais dívidas do que entradas. O que acontece? O capital de giro dele vai o quê? Vai diminuindo aqui, ó, tá vendo? À medida que ele chega aqui e consegue equilibrar de novo a empresa, usou novas estratégias e conseguiu de novo vender mais do que pagar, então o que acontece? Vai acumulando lucro. Esse lucro ele deixa onde? Deixa na empresa para formar o quê? O capital de giro. Até que a empresa tenha aquele capital de giro necessário, que eu fiz naquela conta com vocês, e a partir daí, então, daí sim eu posso tirar. Ok? Então, se o fluxo de caixa vai bem, o capital de giro aumenta. Se o fluxo de caixa, o que é fluxo de caixa, gente? Compra, estoca, vende, compra, estoca, vende, compra, estoca, vende. Vai mal, então o que acontece? Eu tenho menos lucro, então eu não posso formar capital de giro, então a minha empresa vai mal. Ok, gente? Então com isso aqui nós fechamos essa apostila sobre a questão do fluxo de caixa e capital de giro, que é a essência da administração financeira. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês, tá?